Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Beatriz e esse é o podcast Movimente. Nós estamos aqui na temporada de nacionalidades, então a gente só está conversando e debatendo sobre filmes nacionais. E hoje é o último episódio. Esta temporada tá um pouquinho curta, que a gente teve uns probleminhas técnicos, mas ela vai fechar com chave de ouro, com na minha opinião, um dos melhores filmes brasileiros já gravados até hoje. Para apresentar comigo, a gente tem o Pedro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro. Estou muito feliz em estar aqui mais uma vez do lado da Aninha para ajudar ela na discussão, junto com as convidadas. E realmente, Cidade de Deus é um filme muito incrível que eu particularmente fico muito triste de saber que eu não tinha assistido antes, mas realmente muita gente fala e faz jus ao nome, né? A nomeação de um dos melhores filmes, né? Brasileiros. Então, como último episódio, realmente eu estou bem empolgado para falar sobre. E hoje as nossas convidadas são muito especiais. Queria chamar agora a Manu, que é aluna de PP e que já fez parte da organização do Movimente. Oi, gente, eu sou a Manu, né? Igual a Aninha falou, faço parte da turma de PP. Estou no 3º ano já e sou formada em fotografia. E a nossa convidada de hoje é a Mafer, que ela é quase psicóloga. Oi, gente, queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. E tô muito animada pra gente poder discutir sobre esse filme. E eu tô no 5º ano de psicologia. Então, muito obrigada a todo mundo que tá aqui hoje. E pra gente começar esse episódio, como sempre, eu vou ler a sinopse do filme pra ficar bem claro, né, sobre o que a gente vai tratar hoje. O filme de hoje, então, é Cidade de Deus, um filme dirigido por Fernando Meirelles, baseado no livro de mesmo nome de Paulo Lins. A trama acompanha a trajetória de jovens que crescem na favela Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, entre as décadas de 1960 e 1980, em meio ao aumento da violência e do tráfico de drogas. O enredo é narrado por Buscapé, um garoto sensível que sonha em ser fotógrafo e que, apesar de viver cercado pelo crime, tenta seguir um caminho diferente. Paralelamente, o filme mostra a ascensão de Zé Pequeno, que desde criança demonstra crueldade e já adulto torna-se um dos criminosos mais temidos da região. Entre disputas de poder, guerras de gangues e a luta pela sobrevivência, o filme revela a dura realidade da vida nas periferias, expondo a desigualdade social e a falta de perspectiva para muitos jovens. Acredito que, em resumo, é um filme que mostra muita violência, mas é um filme também que convida a debates, assim, que levam mais do que meia hora, que é o tempo que a gente tem aqui. Convido todos a assistirem o filme antes de escutarem um podcast, que fica mais emocionante. Queria, né, perguntar quem já tinha assistido outras vezes o filme. O Pedro já contou, né, que foi a primeira vez. E Sim, vocês, primeira meninas? vez. Eu já tinha assistido. É a primeira vez também. Impactada, Manu, pelo filme? Nossa, bastante. É um resumo de uma história que a gente não tem noção de como que acontece na vida real, né? E o filme, baseado em fatos reais, ele traz uma realidade muito diferente do que a gente vive, mas bem próxima também. E agora eu falei pra vocês, achei o filme um pouco muito violento, ainda mais porque usa crianças do cotidiano, adolescentes. Então é uma realidade que está muito distante, mas também está bem próxima. E ao mesmo tempo que é uma realidade que parece tão distante, ao mesmo tempo tão perto, me vem muito na cabeça aquela noção que a gente tem do tanto que a gente é privilegiado pela condição social que a gente está. Então a gente tem acesso à alimentação, à dignidade, à moradia, à comida, à segurança. Só que isso não é privilégio, isso é direito básico que no filme escancara. É isso, né? Escancara a falta e a omissão que o Estado tem. E o projeto político de Cidade de Deus ser realmente às margens e ir pra lá tudo que quer afastar. Então, o Buscapé fala isso até no filme, né? Aqui, que é o sonho de que é um paraíso e que não é nada disso, né? Então, não é um privilégio, é o direito que a gente está exercendo e que lá, escancaradamente, não tem, né? Exatamente, o que pra gente não é algo normal, que a gente vê e fica assustado, né? Por ser realmente muito violento e algo muito fora do comum daquilo que a gente vive, graças a Deus. Para eles acabam sendo um pouco mais comum do que é pra gente, né? Exato. Assim, na favela, assim, a gente vê guerras constantes, e mesmo assim, pessoas saindo de manhã para trabalhar, volta à noite, o mesmo ciclo, passa pela mesma coisa e a guerra acontecendo. Cidade de Deus, a mesma coisa. Então, a gente tem essa presença aí muito forte do cotidiano da pessoa, mas
no meio disso tudo, né? No meio dessa guerra. E se a gente estivesse lá no lugar dessas pessoas, talvez a gente sentiria mais, né? Porque a gente não tá tanto acostumado, obviamente. E é uma realidade que muitos conhecem, muitos sabem que essa é a realidade, mas nem todo mundo quer enxergar essa realidade, né? Porque se eu não enxergo, tenho nada a ver com isso, não é da minha conta. Agora, se eu enxergo, em mim, pelo menos, bate uma preocupação, assim. Qual que é o meu dever, então, enquanto cidadã brasileira, de tentar lutar, nem que seja no meu micro, assim, contra isso e garantir direito básico, sabe? Então, não enxergar é uma forma de... Não tem nada a ver com isso, não é problema meu, não é minha realidade, então não tô nem aí, né? E isso que o Pedro falou, acho que é o pano de fundo, assim, do filme todo, que mostra que, ao mesmo tempo que as pessoas são, sim, produtos de um ideal de sociedade, que o sistema capitalista tudo faz, mas também as pessoas daquele lugar se reproduzem naquilo também. Então, eu sou produto, mas eu também estou produzindo, né? Que é o materialismo dialético mesmo, que a gente tem de entender a realidade. Então, no começo do filme, mostra como ele chama? O Zé Pequeno, né? Quando ele é criança. Então, mostra crianças já tentando organizar. E no final do filme, criança de novo. Então, assim, é um ciclo, realmente. E uma normose de crime organizado e de violência também, né? E é interessante pensar que é um filme de 2002, então ele tem mais que 20 anos, que retrata a década de 60 e 80. E quando a gente olha para o Brasil, 2025, ele tá quase que nada, na minha opinião, distante daquela realidade. Como se assim, não, isso aqui a gente não vê mais. Eu acho que a gente seria até muito irrealista, acho que não é nem otimista em falar que não existe mais. Talvez em outras proporções, de uma outra maneira, com um outro olhar, sim, porque passaram-se 20 anos. Mas hoje o Rio de Janeiro, nas favelas, você vê muito do que o filme retrata. E eu acho que talvez isso, pra mim, é onde impacta o filme. Porque ele escancara um problema que já existe. Só que agora ele transforma isso numa história, numa narrativa. E uma narrativa que, por não ser linear, na minha visão, te prende muito nas histórias dos personagens. Se a gente for pensar, né, numa questão cinematográfica da coisa, é uma narrativa que ela vai costurando você durante cada elemento. Então, a gente tem o Buscapé, o Zé Pequeno, a gente tem o Mané Galinha, a gente tem o Cenoura. Então, vários personagens que vão mostrando o seu lado, né, no decorrer da história. E isso é tão interessante, Aninha, porque a gente tem a perspectiva do narrador, do protagonista, que é o Buscapé. Então, ele tá contando a perspectiva dele. Todo mundo tá vivendo o mesmo contexto, mas se fosse cada um contar uma perspectiva, seria totalmente diferente a perspectiva dali, né? Então, ele tem um sonho de querer ser fotógrafo, né? E no começo do filme, eu lembro que ele fala assim, não quero ser bandido e não quero ser policial. Eu quero ser outra coisa. E o tanto que é difícil ter que se sonhar sozinho. Não tenho ninguém pra me sonhar fazendo outra coisa. Então, me sonham sendo policial ou ladrão. Será que essas são as minhas opções, sabe? Então, e tanto que a gente, num contexto, se forma a partir do outro. Então, eu preciso do outro pra poder me firmar como um ser humano. E ele é a mesma coisa também, né? Então, isso fica muito forte pra mim também. Ele não tinha, ele não tinha uma base, né? Igual a gente tem uma base, tanto na favela, como uma base familiar também, né? Ele não sabia por onde começar, mas é muito bonito ver o intuito dele, o sonho dele, ele persistir nesse sonho, independentemente do meio que ele tá ali. E é muito engraçado também, chega no finalzinho do filme, que eu achei muito legal, que o Zé Pequeno chama ele pra tirar foto. E aí ele fica preocupado, porque, né, dando um spoiler já, a foto sai no jornal, ele fica preocupado de ser ameaçado de morte dentro da comunidade dele. E aquilo ali, o Zé Pequeno achou o máximo ele aparecer no jornal, né? Porque ele não estava no jornal e ele era o bandido mais procurado ali, mais conhecido da favela. Então, eu achei muito legal ele chamar o Buscapé, você não quer ser fotógrafo? Toma aí, então, tira uma foto nossa, e os jornalistas identificarem isso ali dentro, né? Então, como é importante a foto jornalista também estar ali dentro da favela, porque traz uma informação pra gente. Sim, e o Buscapé como jornalista é muito interessante pra gente refletir em uma coisa,
eu já trouxe isso, já falei isso em podcast passado, mas levando em consideração o que foi falado pela Manu, que ela reforçou em relação à persistência do Buscapé em continuar, né, e não entrar nesse mundo, porque em uma parte do filme ele tem essa oportunidade com 3 pessoas, né, 3 fases diferentes, mas nas 3 ele acaba por perceber que não, eu não vou assaltar essa pessoa porque ela me pareceu uma pessoa gente boa. Então ele teve a oportunidade, mas ele, nesses 3 exemplos que eu dei, ele não se submeteu ao crime, né, não deixou levar. Então, o ambiente, ele não determina, né, no caso, ele potencializa. Então, a pessoa, ela pode estar, assim, de certa forma, saindo daquela situação. É muito difícil, mas é possível, sabe? E o escape, ele, podemos assim dizer, foi por meio do jornalismo, né? Da fotografia ali, tirando foto. E isso também me vem à cabeça, o final do filme e o começo, né? Porque o começo ali começa com a galinha correndo e tudo mais, mas por que galinha correndo e tudo mais? Aí vê 2 jovens ali no meio da rua, de um lado tem muitas pessoas com arma na mão, do outro lado a gente tem a polícia, né, ali, e os 2 no meio. E é muito curioso isso, porque no final a gente volta nessa cena, sabe? E então é muito legal porque o Buscapé ele tá no meio ali, né? E ele diz no começo, como a Mafer disse, que ele não queria ser nem policial, nem bandido, né? Nem traficante. Então essas questões assim, isso que o filme traz, né? De prender a gente desde o começo, deixar a gente com uma dúvida, né? Tipo, de que cena foi aquela das galinhas correndo, do menino, pra só mais pro final apresentar isso verdadeiramente, é muito legal, sabe? Eu acho muito interessante. E isso que você falou, né, Pedro, que o social não determina quem que a gente vai ser. E, gente, pelo amor de Deus, eu sou mais psicóloga agora do que estudante de psicologia no início. Então, se eu não acreditar que a pessoa ela pode se mudar, eu joguei minha faculdade pro ar, né? Então, sim, realmente, as pessoas têm condições totalmente pra fazer diferente. Só que é difícil, né? Assim, muito difícil. E uma exceção, às vezes, de um contexto tão negligenciado e tão precário igual aquele, né? Então, quantas pessoas têm a oportunidade de fazer diferente do que a minha cultura ali, familiar ou social, espera que eu faça, ou, né? Então, realmente. Eu acho que me vem a pergunta assim, o questionamento, né, então o Buscapé seria bom por não ter entrado no mundo do crime? E aí até me vem uma fala que a gente escutou recentemente numa palestra, numa roda de conversa, que nem tudo que a gente quer, a gente pode. Então, né, não é só apenas, eu quero ser uma pessoa boa, eu quero ser um fotógrafo, logo eu posso. E até se a gente for pensar assim, se fosse nessa linha de raciocínio, tudo na vida ia ser muito fácil. Ia ser um morango. A gente podia jogar o nosso diploma fora, porque não ia ser necessário, né? Exato. Sim. Então, eu fico pensando nisso, né? Não, eu acho que a trajetória do Buscapé, ela não é feita assim, porque ele escolheu não ir pro crime. Eu acho que é uma coisa maior para se quebrar um ciclo. Porque pensando que não só existe um ciclo de violência, né, na sociedade, mas existe um ciclo que prevalece o privilégio, ou que prevalece pessoas bem colocadas na sociedade permanecerem nesses lugares repetidamente. Então, eu acho que tem esses 2 lados da moeda, né? Porque se a gente só partir do pressuposto que o Buscapé era bom, o Zé Pequeno era ruim, pronto, fim da discussão de Cidade de Deus. Acho que a gente esquece todas as nuances que estão por trás eu não acho que assim, o Zé Pequeno escolheu ser mal e o Buscapé escolheu ser bom. Se você pega a história do Zé Pequeno, é como se não tivesse escolha. E se você pega a história do Buscapé, é como se algo ali tocou nele e alguém acreditou nele, por exemplo, né, que até a Manu falou sobre ter uma base. E o Buscapé não teve. E às vezes quem que foi, né? Quem foi o que motivou ele a seguir em frente? Porque às vezes a gente não tem uma base típica, né? Uma família ou enfim, né?
o que normalmente se espera, né, num senso comum, mas às vezes a gente tem uma pessoa que acredita na gente, um professor, um amigo, um colega, e aí isso pode se tornar uma base, né? Eu acho que a base dele é também, não querendo ser base, mas associando um pouco, o irmão dele, né? Ele vê o irmão naquela vida de crime e ele não quer seguir o que o irmão faz. Então, acho que seria essa também a visão. E o irmão também não quer que ele siga aquilo ali, né? Tanto que ele fala, você não mexe com isso, você não envolve com isso. Eu não quero você pra essa vida. Então, ele faz o Buscapé prometer pra ele que ele não vai envolver com isso. Então, acho que seria também uma base, vamos assim, uma visão que o irmão dele escolheu e ele não quer seguir porque ele não quer terminar igual o irmão dele. Entendeu? A família dele mostra bem pouco, mas o irmão mostra mais. Mas eu acho que a base de exemplo seria o irmão dele. Não um exemplo bom, mas assim, um exemplo para ele não seguir. Acho que seria isso. Realmente, né? Eu acho que existiram muitas circunstâncias ali para que ele não viesse a entrar no mundo do crime. Mas eu acredito, igual a Aninha falou, que também existiram outras circunstâncias para o Zé Pequeno ali, não tá efetivando muitas das coisas que ele fez e tudo mais, bem como o Mané Galinha, o Bené. Então a gente sempre vê ali oportunidades deles estarem saindo, né? Inclusive o Bené, que era o braço direito ali do Zé Pequeno, ele tenta sair, mas infelizmente ele não consegue, né? Ele tenta sair, viver ali com a menina que ele conhece, mas infelizmente o mundo do crime acabou não proporcionando isso para ele, né? Porque a gente reconhece que o mundo do crime ele é perigoso, ele é errado e não traz coisas positivas, né? Então a gente vê escolhas aí que o filme dá para cada um, né? A gente tem uma Galinha ali que ele poderia simplesmente não ter entrado pra, vamos dizer assim, gangue do Cenoura, mas ele decidiu entrar. Ele poderia ter escolhido nos roubos que ele fez, continuar com a ideia dele de não matar inocente, mas ele vai lá e mata. E o segundo inocente que ele mata, que é no roubo ao banco, no terceiro, na verdade. Ele mata só um, na verdade, que é no terceiro. É o pai do menino que mata ele no final. Então, assim, todas as escolhas têm consequências, mas anteriormente, previamente, cada um também teve escolha para poder não ocasionar aquilo, né? Fazer de outro jeito. Sim. E como, por exemplo, do Buscapé, né? Ele não faz parte de nenhuma organização, né? De nenhuma organização criminosa, né? Nem tudo. Só que ele faz parte também, de certa forma. Ele tá ali no meio, ele vive aquilo ali, né? Então, isso que é a dureza mesmo de todo mundo que vive essa realidade. Mesmo eu não fazendo parte do crime, eu faço parte dessa realidade. E eu sofro tanto quanto. Porque respinga em mim, respinga inocente, que é isso que o Mané Galinha fala, né? Sem matar inocente. E no final, o que mais morre é a gente no meio, né? Então, realmente enxergar essa realidade. Ela é a realidade, né? Não dá pra ficar fantasiando que, não, né? É muito, ai, né? Não, tá aqui, tá bem perto, assim, né? Então, eu fico até pensando, se eu sair muito, vocês me falam, tá? Mas eu fico pensando assim, uma realidade que... Não, vamos do começo. Fico pensando assim, se eu fosse trabalhar nesse contexto, o que me faz se aproximar mais dessas pessoas? É pensar assim, em que momento eu faria isso? Em que momento eu seguiria a regra imposta e entraria pro crime? Em que momento? Por exemplo, quando o Mané Galinha entra porque estupraram a namorada dele, mataram o irmão, metralharam a casa dele, em que momento ele entra? Aí eu fico pensando, em que momento eu faria isso que horizontaliza um pouco mais a relação? Aí eu fico pensando nos meus cenários de estágio, que é totalmente negligenciado. Então não tá muito longe, tá? Que não é facção criminosa, claro que tem tráfico, não dá pra negar, mas é no consultório na rua que eu faço, com população em situação de rua. Então a gente tá próximo de pessoas que vivem em condições negligenciadas também. Então, pera lá, não tá tão longe essa negação de direitos básicos, sabe? Que faz com que a pessoa tome rumos na vida que ela é obrigada. Ela é obrigada, gente. Não é como se
Ela escolheu entrar pra facção, ela teve um momento de consciência. Parou e sentou e raciocinou por muito tempo. Será que vale a pena? Vamos colocar prós e contras aqui, vamos ver se vale. Não. A vida foi pra ontem, sabe? A vida tem pressa, a vida corre, sabe? Então eu preciso entrar. Questão de sobrevivência. Eu até, assim, isso que você falou faz muito sentido até pra gente se fazer a pergunta, tudo na minha vida eu escolhi? Né? Todos os dias eu acordo e aí eu escolho, vamos supor, acontece um acidente, eu chego atrasado na faculdade. Eu escolhi aquilo? Não. Mas aquilo aconteceu. E aquilo trouxe algum benefício ou malefício pra minha vida. E aí eu acho que quando a gente entende que nem tudo na vida é feito por escolhas, são em poucos momentos que escolhem, a gente passa a olhar o filme de Cidade de Deus com essa ótica, que é em que momento que há essa virada de chave, porque passa a ser uma sobrevivência. Exato. Como que eu me mantenho naquele lugar, né? Porque até uma hora o Pedro falou, né? Na vida do crime. E na hora eu pensei, nossa, eu acho que não é só na vida do crime que ele comentou do Mané Galinha, né? Que ele não participava da vida do crime. Mas o crime participava da vida dele. É como se, assim, aquilo é tão interligado, é tão entrelaçado, que é como se, assim, tem esse momento, né? Que é vamos dizer, o ápice para ele entrar. Mas ele tá muito mais suscetível a isso, pensando no Rio de Janeiro, do que uma pessoa que mora, por exemplo, no Leblon. Então, são realidades muito diferentes, quereres muito diferentes. Acho que entra muito no... Exato. E poder escolher é o privilégio. Acho que se for dar nome às coisas, escolher alguma coisa, não quero, ou quero, vou fazer assim, ou fazer diferente, isso é um privilégio, sim. Isso, sim. E eu acho que uma coisa que me marca muito no filme é o Bené, principalmente a morte dele, né? Outro spoiler aí. Porque o Bené, ele é pra mim, um personagem que ele mostra um pouco da dualidade do crime. Porque quando a gente tá muito imerso, acho que numa realidade enfim, bandido bom é bandido morto, ou tudo isso é errado, é ruim, E aí, às vezes, até alguns assuntos emergem, como, por exemplo, mas ele queria roubar para alimentar a família dele, então é uma coisa, ele queria roubar por conta disso. Enfim, quando você, às vezes, está muito imerso nisso, você esquece o outro lado, que aquela pessoa, assim como a gente, tem vida, tem amigos, namora, se apaixona, se decepciona, né? Ela não é uma pessoa desprovida de tudo que a gente vive, quem tá na bolha do lado de cá. E eu acho que o Bené, ele é esse personagem no filme. Vamos pensar assim, sensibilizar o ouvinte, né? O ouvinte não, né? O telespectador. Eu tenho essa interpretação, assim, que ele é um personagem feito para trazer essa indagação, porque ele dialoga com coisas que a maioria dos telespectadores de um filme em 2002 no Brasil provavelmente poderiam se identificar. Não sei como que vocês sentem e pensam sobre. Sim, o Bené, na festa de despedida dele, né, ele, do crime e tudo mais, ele acaba conciliando muitos nichos, né? Ele junta, vamos dar exemplo, pessoas mais abastadas, né, que acabaram chegando lá na Cidade de Deus a partir dele. Ele junta as pessoas que são crentes, ele junta as pessoas que dançam samba, as pessoas que são ali do tráfico. Ele une todo mundo. Então, realmente, ele é um ponto, assim, que... assim como você disse, como eu poderia expressar? Talvez ele personifique um pouquinho de cada um, né? A gente vê ele descolorindo o cabelo, que naquela época possivelmente não era algo tão comum, né? Até o Zé Pequeno tira sarro dele por isso, né? Então ele parece ser um pouco mais... ele consegue ter uma visão maior das coisas fora do nicho dele, né? Pelo menos essa é a interpretação que eu tive do Bené. E ele é aquela pessoa amiga, né? E eu fiquei pensando, quando eu tava assistindo o filme, né? Que a amizade salva a gente. E salva a gente de coisas
pesadas da vida, né? Então, ele era a pessoa que todo mundo gostava, se dava bem. Então, a pessoa que atirou, que matou ele, né? Sem querer. Aí depois vai lá no Cenoura contra, o Cenoura mata a pessoa. Falou, você matou a pessoa mais gente boa daqui, né? Então, é a pessoa amiga mesmo. E... Eu acho que ele é a ponte também, né? do Cenoura ele com... equilibra a coisa, né? Então, tipo assim, ele não deixa o negócio tomar um caos. Depois que ele faleceu, né? O negócio proporcionou um caos ali que não tinha mais como... Ou morria, ou matava, ou você ficava ali entre um e o outro. Então, eu achava que ele era a ponte entre o Cenoura e entre o Zé Pequeno. E era algo sustentável, os dois ali. E uma coisa que a Aninha falou que eu concordo muito, que naquele contexto, a gente às vezes, pegando por aparência, acha que é só o crime que acontece, que só tem tráfico de droga, que só tem tudo, e esquece que não. Tem relação amorosa, tem relação com conflito, tem pessoas vivendo ali, tendo uma vida ali, que tentam ao máximo sobreviver a tudo que tá acontecendo. E isso ficou claro pra mim quando eu conversei com uma pessoa em situação de rua, e a gente falando, eu pensando, vai falar só sobre a questão da droga. Falou tudo, menos de droga. Trouxe a questão familiar, a questão com a filha. E mas não era isso que eu tava esperando. Não era isso que eu tava esperando. Então, isso mostra que às vezes a gente já taxa e rotula todo mundo que vive, por exemplo, que mostra, né, a favela, como se todo mundo fosse. E só vivesse disso, e só fosse isso, e acabou, é só isso. E não. Tem outras coisas, né? Bem outras camadas também que precisam ser valorizadas e olhadas, né? Tem lazer, né? Que mostra o baile, por exemplo. Exato! Tem família fazendo galinha. Exato, a vida continua também, Tem gente. sonhos, né? De quem quer crescer na vida. Sim. Eu não lembro se tem... Qual que é, assim, a cena, mas eu acho que mostra até, tipo, a corrupção da própria polícia ali dentro, sim, né? no final. Que, assim, Nossa. isso é muito engraçado, porque muitos filmes brasileiros mostram isso. Muitos. Mas parece que, na realidade, isso é quase que velado, né? Quase que, assim... Não pode, não imagina. pode. Polícia. Isso não acontece. Acho que, pra encerrar, eu queria fazer uma rodada de, assim, o que o filme causa em mim. E aí, você pode falar brevemente sobre. Bom, pra mim, eu acho que vem realmente um desconforto, mais relacionado mesmo ao choque de realidade. A gente tá tão corrido na nossa rotina e tudo mais, e quando a gente assiste um filme desse, a gente percebe que é muito além, né, do que aquilo que a gente vive. E que a gente tem que levar isso em consideração tanto quanto aquilo que a gente presencia, né? Porque é algo relevante, muito, muito relevante pra gente, como psicólogo, como qualquer outro profissional, né? E que a gente tem que realmente levar isso em consideração muito, 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 muito. Pra mim fica que se a gente continuar num sistema como esse, a gente falhou enquanto ser humano. A gente falhou. Então, o capitalismo não pode ser a única opção nossa. Então, é indignação e revolta mesmo. Porque se não fosse um filme tão realista, se fosse uma ficção, uma história, tenho certeza que o final teria sido totalmente diferente. E não voltando no ciclo de novo. Então, só indignação mesmo. Um pouco do que os meninos falaram também, mas acho que a questão também da empatia, da gente se colocar no lugar do outro, independentemente da nossa situação de vida, e seja ela boa ou não, acho que a gente tem que, né, fazer o mundo um lugar melhor, e os sonhos, né, acreditar neles, e se você tem um sonho, você pode realizar, independentemente da sua situação, correr atrás e fazer dar certo da maneira que der, né. Então é isso. Eu tenho um pouquinho de mim, acho que em tudo que vocês falaram, mas eu vou para um outro lado, que é ovacionar, até para finalizar nessa temporada, o cinema brasileiro. Porque é um filme que, assim, o orçamento tá muito longe de muitos filmes internacionais que a gente vê com toda certeza. Falo isso, assim, sem nem olhar no Google, mas com segurança. Mas um filme que, assim, ele entrega uma narrativa, uma história, personagens incríveis, jogos de câmera que, assim, são pra muito além do que se espera. Porque eu acho que a gente, como brasileiro, porque todos aqui somos brasileiros nessa sala, acredito, não espera, né, isso do filme nacional. Então eu acho que Cidade de Deus é um dos filmes que ele vem pra provar que o cinema brasileiro é muito bom.
Não é que o Cidade de Deus é muito bom, não. O cinema brasileiro é muito bom. Nessa temporada a gente passou por inúmeros filmes, de inúmeros gêneros diferentes. Filmes de comédia, filmes de romance, filmes de drama, filmes que não falavam só de ficção científica, que retratam a realidade do nosso país. Foi muito bom, acho que uma pena a gente não poder gravar os outros por conta de tempo, infelizmente. E eu acho que toda essa temporada foi sobre até uma comemoração, né, do nosso Oscar em... Gente, eu só... Olha, meu pensamento, eu ia falar I'm Still Here. Que horas ela volta? Gente, eu só lembro em inglês o nome. Ela volta, ainda estou aqui. Ainda Que estou horas ela aqui, volta olha é a minha da Regina cabeça. Casella. Isso. Então, Ainda estou aqui. muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Assistam mais filmes brasileiros, consumam mais isso, que isso leva, né, num ciclo capitalista a ter mais filmes, né? Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado. E é isso, até a próxima temporada.